Este é o Análise de Obras. E hoje nós iremos falar de Black Mirror, o Momento Aldo, segunda temporada, terceiro episódio. Meu nome é Henrique Oliveira. Meu nome é Francisco Parente. E saiba que nesse bate-papo vai vir vários spoilers sobre esse episódio. Então, se você ainda não assistiu, assista e volte no nosso vídeo. Hey everybody, it's Waldo time! Yeah! Francisco, fala pra mim o que você achou desse episódio, porque ele é muito diferente dos demais episódios. Black Mirror parece que ele tem uma proposta de falar sobre tecnologia, como a tecnologia entra para transformar a forma de a gente viver e de se conduzir na sociedade. E esse episódio, eu não vi claramente onde está esse posicionamento. Então, o Black Mirror pisou na bola? O que aconteceu? Eu acho que ele traz uma outra problemática do futuro. Porque, como vocês disseram, não é um episódio tão convencional, porque ele não pega um aspecto da tecnologia e eleva até suas últimas consequências. Tipo o clone que substitui o marido falecido, o olho que grava tudo que você vê e você pode ficar voltando na sua memória, as bicicletas que tem que alimentar um sistema, e aí a televisão, passagem para uma vida que não aquela de ficar produzindo. O Momento Aldo, ele reflete sobre a tecnologia, as redes sociais e a democracia. Ele é, na verdade, uma personagem, ele é uma estrutura criada. O criador legítimo do Aldo é um rapaz, é um comediante que criou aquela personagem. O que é curioso é que ele cria a personagem sem menor interesse político, sem menor interesse de projeção, e ele fica escrachando. O negócio dele é escrachar. Ele escracha tudo que puder. Os outros ferramentais se valem disso, da personagem que foi criada, e aí começa a ver como tirar vantagem disso. Vamos colocar o Aldo na eleição. Então tem a produtora dele, tem o dono do canal dele, na verdade a propriedade intelectual do que sai dali, ele que acaba assumindo esses interesses muito assim caprichosos. Não, esse negócio está dando dinheiro, esse negócio vira publicidade, esse negócio vira outros produtos, a gente vai vender pelo mundo afora. E o cara que criou a personagem perde totalmente o fio, ele perde totalmente o direito de dizer. E ele nem quer falar, ele não quer falar de política, ele assume de imediato que ele não tem nada de político. A coisa ganha vida própria. E aí me remete ao Harari. O Harari fala que somos seres narrativos. Então vê bem, um ente que não existia, que é um ente meramente narrativo, é que nem a gente com fantoche. É um ente altamente narrativo, ganha vida própria e segue avante. Porque a capacidade narrativa dele, o discurso que ele propõe, vende, ganha dinheiro, vai pra frente. O Aldo não decidiu nada, porque o Aldo nem existe. O Aldo é um discurso. Do jeito que eu assumi, era assim. Eu, na minha vida existencial, sou uma pessoa meio down, tem uma coisa down aqui. Aí, quando eu entro na personagem, eu vou lá e faço a personagem. Só que quando eu saio da personagem e volto pra mim mesmo, eu tô triste, eu não tô legal, eu não tô bem com a vida. Então você acha que o Aldo, para aquele cara, era uma espécie de alter ego, assim? Eu acho que para muita gente é assim. Quando você cria uma personagem, você entra numa translocação. Você sabe? É uma coisa meio artística. A pessoa entra na personagem. E eu tinha entendido que porque esse rapaz como acaba? Ele acaba mal depois que ele faz tudo isso. Que ele vê que ele perdeu o total direcionamento da personagem. Fizeram o que quiseram, portaram para o mundo inteiro e virou um mega produto. Ele foi para a rua e foi ser um morador de rua. Quer dizer, o ciclo dele foi, eu estava mal, tive um meu momento de interação com esse negócio aqui e acabei mal. Eu, no meu ciclo como indivíduo, estou numa história. E o personagem escrachador está em outra história. Pelo menos foi assim que eu entendi. Então, eu entendi que assim, ele fala dessa espécie de depressão, melancolia que ele tem, até quando ele tá na cama, né, com a candidata do Partido Trabalhista, né, ele assume pra ela, né, ele fala, fazia tempo que eu não tava feliz, e agora eu me sinto um pouco melhor, daí depois ele volta a ficar triste, mas eu pensei, tipo assim, no começo, ele já tava descontente do fato de que ele, pra fazer humor, tem que escrachar uma figura pública e transformar uma coisa séria, tipo um ministro da cultura, numa coisa escrachada de um programa. E ele sabe que isso não é certo. E aí ele já não gosta disso. Mas tá, tudo bem.
Foi lá, fez, falou, é o ganha-pão dele. Daí os caras, vamos colocar na eleição. Aí que eu acho que começou uma divisão de águas, aí que ele começou a sentir o problema entre a personagem e o que é a proposta política. Ele não tinha proposta nenhuma. Ele não tinha Sim. proposta nenhuma. O Era negócio dele humorista. era desbancar e escrachar. Na verdade, quando você vai ser um político, eu não sou um político, ele falou algumas vezes. Eu Sim. não tenho proposta, eu não sei o que eu quero, se eu quero melhorar a educação, se eu quero melhorar a vida de alguém, eu não tenho proposta e eu não tenho entendimento das demais coisas. Ele se pôs desse jeito como ele, indivíduo. Só que não, você tem que ir lá, você tem de ir lá e você tem que escrachar o cara e falar alguma coisa. Só que é interessante, no momento que ele fala, você vê que ele é uma pessoa política, não tem como não ser uma pessoa política. Sim. Não é aquela história? Não tem como não ser político. Quando ele falou pro cara lá que ele era conservador e ele só era mais um penteado novo, com os mesmos comportamentos de sempre, com a mesma conduta de sempre. Na eleição, ele já tem a primeira perda de controle do personagem. Quando começam a intervir e dizer para ele o que ele tem de fazer e ser político entrar, ele vai se apartando. Aí quando ele vê, a hora que ele sai de dentro do carro, é no momento de total eclipse. Ele sabe que o boneco não tem proposta nenhuma e que ele tá falando aquele monte de coisa, e pior que ele tá ganhando adepto. Sim. E aí ele fala, não, isso não pode ser assim, eu não quero que seja assim. Mas daí você vê, ele sai fora da caminhonete e ele não é ninguém. Porque o cara assumiu o controle do boneco. E manda as pessoas baterem nele e ele apanha. O Aldo tem esse poder ainda, de mobilizar as pessoas para esse tipo de coisa. Não, isso daí me lembra, é Harari na cabeça, aquela história de que o ser narrativo, ele diz sobre a vida, sobre as árvores, sobre os rios, sobre tudo. Então o Aldo ali, que é um ente criado narrativo, de repente ele ganhou a afeição de todo mundo, e aí o que ele diz, as pessoas ainda vão atrás. Porque é muito louco isso, né? Porque você falou assim, dessa coisa política, que nem aquele cara da agência que eles encontram, que é transformar o Aldo num business internacional, que ele fala que é uma ótima fachada. Não, ele vem todo assim, filosófico para explicar tudo com aquele Aldo. Ele vai pegar aquele Aldo e vai fazer uma passaroca de benécias políticas pro controle dele. É uma máquina de fazer dinheiro e de fazer domínio mundial. Ele fala, o Aldo ele é um assassino perfeito, ele não tem compromisso, ele é o cara verdadeiro, você pode buscar ali a produtora busca os dados para desbancar o outro político que está do lado. O Aldo, ele fala isso, o Aldo é um assassino perfeito, o Aldo é a fachada perfeita, ele não tem compromisso, e isso passaria uma verdade. Então, uma coisa interessante que daí ele fala que eles teriam que criar uma narrativa para o Aldo, criar um discurso para o Aldo, mais harmonioso, com uma mensagem, não uma coisa tão niilista, né? Porque ele fala, mesmo você sendo apolítico, você está sendo político. Tem uma hora que ele fala isso. Mesmo você optando por essa coisa niilista, dane-se o Estado, dane-se tudo, você está sendo político. É interessante porque isso tem uma aderência do público, né? O Aldo ele é o segundo mais votado na eleição. Sem proposta nenhuma. Imagina se ele tivesse sido produzido desde o começo, porque cada um daqueles personagens, o cara é conservador, a menina que é interesseira lá dos trabalhadores, ela só vai lá para ela se promover, aproveitar o gancho de aparecer na televisão e se promover. Todos eles são um personagem relativamente criado, eles são entes narrativos, ficcionais, são símbolos, né? Eles são símbolos com alguma proposta que começou desde lá de trás. O Aldo, que não começa com nada no seu escracho, mas você vê, nós estamos em sociedades tão desacreditadas que o escracho ganha mais rápido a atenção das pessoas do que o que já vinha vindo como discurso. Que parece que é mais honesto, né? Você vê no Brasil também, tem um monte de político aqui que nunca foi político, nunca fez nada e simplesmente ganha eleição, ganha voto, porque a pessoa tem projeção e ela é meio que o quê? Ela é um Aldo da vida? Ela é um esculhambador de carteirinha? Nessas últimas eleições, quantos políticos não começaram no YouTube? Vai numa manifestação, bate boca, grava, coloca, surfa em onda de polêmica aqui, polêmica ali, bibibi, xinga aqui, é isso aí, ganhou a eleição. Acontece, são entes narrativos que se criam. Então imagina, se eu quiser hoje me lançar como uma pessoa altamente religiosa, contra um monte de coisa, sou o rei da ética e da honestidade e de tudo mais, e me ponho assim, eu vendo esse peixe, eu crio esse personagem, eu não sou assim, eu como pessoa, como Henrique,
Mas se quiser criar esse personagem, é a mesma coisa que o fantoche. Eu crio o que eu quiser. E ainda mais se tiver uma equipe atrás de mim, me sussurrando na orelha o que eu tenho que falar, melhor ainda. Que é o que eles discutem também nesse episódio. Os políticos também têm equipes atrás. Tá? O áudio só tem isso expresso. Todo mundo sabe que tem uma equipe lá paspalhando na orelha, mas o político também. É interessante que o Aldo ele revela um grande desencanto com o mundo da política, né? Porque os políticos eles sempre prometem muito mais do que eles vão cumprir. O político ele nunca promete exatamente aquilo que ele sabe disso. Você vai ter que vestir uma máscara. Só que o problema é que daí o Aldo ele acaba virando, né? Só que o problema é que alguém vai ter que sentar na cadeira para decidir. E o Aldo acaba virando uma desculpa para ele falar, ele é a fachada perfeita. Você se elege com uma coisa honesta, mas no fundo a democracia tradicional, talvez ela esteja entrando em uma crise, ela não sabe o que fazer. Porque os políticos tradicionais, aqueles três, a da trabalhista, o conservador e o outro, eles três estavam estáticos diante do Aldo. Não tinham o que fazer. Porque não importava o que eles falavam, o Aldo xingava eles, tinha visualização, todo mundo aplaudia. Porque uma coisa muito interessante é o seguinte, tem uma economia da atenção. Ninguém consegue ser especialista em todos os assuntos. Então o político está trazendo um monte de dado que nem ele sabe direito, e você não sabe, parece que aquele blá 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 não tem fim e não tem efeito também. Não, porque a educação cresceu em tal área, 10%, a economia, né? Mas sabe uma coisa que eu achei interessante, uma passagem, um momento que está o conservador dentro do carro e fala assim, bom, o Aldo não tem proposta, mas nós pelo menos construímos as estradas. Quando ele falou isso, eu achei interessante, porque o político, ruim como é, o politiqueiro, interesseiro, ele quer tirar vantagem para ele, se reeleger, e todo esse movimento de vantagem e oportunismo que eles se valem o tempo todo, pelo menos eles construíram as estradas. O que a gente tem de país, de organização, de sociedade estabelecida, existe uma estrutura, uma malha que permite que a pessoa consiga ter casa, consiga educar um filho, consiga levar na escola, porque existe uma estrutura aí, boa, mas ela existe. Não é uma terra de ninguém. A gente conseguiu viver numa sociedade com milhões de pessoas, cada um com interesse diferente do outro, todo mundo muito egoísta, porque o ser humano como indivíduo é muito fominha, e a gente não sai arrancando a roupa do outro, a bolsa e a carteira do outro e o carro do outro. Não é terra de ninguém. Existe uma lei estabelecida, uma trama que quem fez? O político, que a gente vive metendo o pau nele. Mas é ele que fez. Agora imagina um bando de Waldo aí, escrachando com tudo, e aí? Tá, põe as pernas pra cima e aí? É que nem o político fala. O Aldo, quando ele não tem o que falar, ele xinga. Por isso que ele xinga toda hora. O Aldo, no final, quando eles já estão mais ambiciosos, ele fala assim, proteste, vote em Aldo. O Aldo vira um protesto político. Porque sempre tem muita coisa que ninguém gosta. Então, né, tá cheio de coisa que ninguém gosta. Você fala um monte de lixo e opõe, pronto. Mas que solução você tem? Você tem capacidade argumentativa, negociativa, porque política, no final das contas, é um jogo de poder. Você fica tramando nas suas redes de influência para você conseguir empurrar agendas, vamos consertar essa rua, vamos fazer uma estrada para o norte ou vamos consertar o rio que está poluído. São decisões, escolhas sérias que mexem com gente, trabalhadores, mexem com um monte de gente. Precisa fazer com chavos, empurrar a tua agenda, num lugar que está todo mundo querendo empurrar a sua agenda. É um bando de gente interesseira, todo mundo fazendo o seu tricô. É um verdadeiro tricô o negócio. Então, mas é muito louco porque a democracia, ela prevê isso já. A democracia tem instituições e cargos que se regulam. É uma votação, tem as verbas para soltar para os deputados, né? Então, assim, já é uma coisa assim meio que prevista, sabe? Tem armas para negociar. Eu voto em você, você me dá a verba, eu mando a verba para a prefeitura da cidade, que votou em mim, eu vou ser reeleito, eu voto nos seus projetos, você faz, entendeu? Tipo assim, a democracia, ela tem mecanismos, institucionalismo, só que vem um Aldo e fala, não, tudo mentira. E isso é um apelo tremendo, né? Outra palavra que eu gosto do Harari, que ele fala é o seguinte, violência e sexo e coisas assim que impactam as pessoas, elas sequestram a consciência das pessoas. Eu gosto muito dessa ideia de sequestrar. Para um Aldo da vida, uma pessoa não política que quer entrar no meio político, por meio da baixaria, ele chega desbancando tudo. Mas ele não tem capital político para fazer nada.
Ele não tem amigos, ele não tem estratégias, ele nunca pensou naquilo. Ele não tem capital político, ele não tem capital para fazer trocas, para fazer conchavos, ele não tem isso. Ele entra lá e o que acontece? Aquela visão bem rasa do negócio. Ele vai arrancar tudo que ele puder para ele e para a família dele. Ou ele vai fazer escolinha lá e vai aprender a virar um político. Daí vira um político ao longo do tempo, mas no começo o que ele vai fazer? E tem essa mentalidade, inclusive no nosso país aqui é muito clara essa mentalidade de que entrar na política é quem roubar por último a mulher do sapo. Por que as pessoas votam em Aldous? Vou pelo do Harari, porque essas afrontas gratuitas sequestram a atenção. Chega tipo uma pessoa tipo um palhaço e fala que... Palhaço literal, né? E, vamos sei que lá, esse daqui é ladrão, esse daqui é bobo, esse daqui é mentiroso, eles roubam tudo, todo mundo rouba. Faz um escracha, o povo não tem maturidade política, simplesmente... Pronto, sequestrou todo mundo lá, é mesmo, né? Todo mundo é ladrão mesmo, também tem esse passa-régua, assim, faz uma mega generalização, vota no cara, o cara ganha, e aí fica um enrosco, porque o político interessado, querendo fazer alguma coisa, porque tem gente boa interessada tentando fazer alguma coisa, mas você entra numa máquina mega encrencada, com um monte de Waldo pelo meio, e com mais um monte de corrupto mesmo pelo meio, e aí você, com a toda boa vontade, só vai esvaindo. Você chega assim, cheio de vontade. E quando você tá lá, você fala, bom, acho que é melhor fazer igual, né? A democracia, ela dá esse poder para a população, mesmo tendo voto distrital, sendo voto direto, ele dá esse poder para o povo para votar. É uma questão muito complicada, porque o Aldo, ele revela uma coisa muito frágil da democracia. Que é que nem você falou, qualquer discursinho que sequestre as nossas consciências, a gente fecha o olho para tudo. A gente não quer ver o cara que vai ficar falando 2 horas sobre como a alfabetização no Brasil melhorou depois que eles aplicaram o método X que foi usado na Coreia do Sul durante a recuperação da Segunda Guerra Mundial. Você quer o cara que fala baixaria, isso aí, tudo vagabundo, tal. E aí o problema é o seguinte, como é que você forma eleitores mais conscientes? Eleitores que não vão votar por um impulso ou porque são obrigados a votar. Você fala assim, ó, você tem esse dever, você vai fazer ou não? Puta, nossa sociedade primeiro não estrutura a gente para ser essa personagem. Porque pensa bem, se você fizer um grupo de 5 pessoas, vamos limpar essa sala. Como que a gente distribui as tarefas? Me interessa saber qual é a minha parte, qual é a tua parte, qual é a parte dele. Eu negocio com você, olha, você faz ali, eu faço aqui. Então, esse negócio de negociação funciona bem pequenininho só dentro da família, talvez. Uma figura autoritária, às vezes o pai, a mãe, mandando o que o outro tem de fazer. Quando pensa num prédio, por exemplo, que nem aqui, que tem o síndico e as moradores, é uma democracia, todo mundo senta lá e vai negociar. Vamos consertar o elevador? Vamos pintar a fachada do prédio? Isso daí está no âmbito 2. Dentro da família, aquilo que eu comentei, de limpar a sala. No âmbito 2, uma reunião de um prédio. Âmbito 3 seria nesses encontros de bairro e saber qual é o problema do bairro. É o problema da eletricidade, é o problema do bandido, é o problema da educação, é a escola que não está funcionando. A gente não precisaria de um estímulo desde a criança a participar dessas coisas e entender que é para ela. Quando eu vou lá na reunião do bairro, eu vou escolher se vai gastar o dinheiro com o fio, ou com o bandido, ou com a escola, ou seja lá o que for. Isso me bota num estágio de me interesso, porque isso vai repercutir para mim e para as pessoas que são importantes para mim, meu vizinho, para o meu amigo que estudou comigo. A gente vive aqui numa terra meio de ninguém quer saber de nada. Eu não quero saber do prédio. Quanta gente não mora em prédio não vai nunca na reunião de condomínio, porque aquilo é um problema. Se lidar político é um problema. Na reunião do bairro, para saber quais são os problemas do bairro, quem vai num negócio desse? Às vezes a pessoa nem sabe que isso existe. E vai o policial, e vai a pessoa que vai lá, senta. Tinha uma amiga minha, ela ia nas reuniões, e ela falava, olha, discutiram lá o problema do poste, discutiram lá o problema de fulano que tem a casa abandonada, discute problemas assim que atinge toda aquela localidade. Eu acho que é assim que forma essa criatura mais envolvida politicamente. Ela amadurece a ponto de chegar num congresso nacional e negociar problemas inteiros do país. Vai fazer um rio ou vai resolver o problema de um monte de gente que foi
soterrada, são decisões grandes. O problema da previdência, que vai atingir todas as pessoas que já trabalharam uma vida inteira. Então, constrói de pequeno. Agora, ninguém quer saber de nada que acontece no prédio, ninguém quer saber nada do que acontece no bairro, ninguém quer saber nada do que acontece na cidade. Quem são os políticos que estão lá? É alguém que, em alguma medida, foi fazendo esse aprendizado. Porque se eu quiser fazer alguma modificação no meu prédio, é que eu tenho que fazer conchavos, eu tenho que fazer amizade, eu tenho que ter uma proposta clara. Porque chegar lá tá cheio de gente nervosa. Lugar de política é gente nervosa. Pelo menos é assim que eu vejo. Como você vê? Qual que é a sua ideia de criar uma pessoa mais política? Porque só você mandar ler os livros lá e fazer tudo mais não basta. Não. Isso é um mito, né? Porque tem gente que é super estudada e votam em Aldous. De um lado ou do outro, votam em Aldous. Mesmo tendo doutorado em ciência política, o cara vota no Aldous. Não é um nem outro. É tudo muito teórico. A pessoa não foi viver política, porque política é um lugar nervoso. Política Então, é uma panela fervendo. Então, mas eu acho interessante uma coisa, Henrique, assim, eu acho que essa ideia de pertencimento, eu acho que ela é uma coisa muito cara à política e à democracia. Não essa indiferença, peraí, eu tenho a minha vida, pra mim tá bom, então que se dane o resto. Mas uma hora a bomba estoura pra todo mundo. O que te afeta também afeta as outras pessoas. É uma noção de, assim, de se perceber todo mundo no mesmo barco. Entender que se eu quero melhorar as coisas para mim, eu tenho que melhorar para você, para o outro. O que me assustou um pouco nessa pandemia foi uma apatia diante de tantas mortes. Todo dia tinha morte, e a morte parece que, assim, que demorou para tomar uma ação. Quando tomou uma ação, parece que não vai dar em nada. Também é um lado meu mais da meditação. A cabeça de todo mundo está muito voltada para muitos lados. Todo mundo está tipo zumbi, assim. Ninguém está sabendo o que está acontecendo. É tanta informação e é tanta coisa. Você tem que trabalhar, você tem que limpar a tua casa, você tem que ganhar dinheiro, você tem que comprar um carro, tem as expectativas da sociedade, família e tudo mais. Nossa, e o problema da pandemia? Você tem que pensar no problema da pandemia, você tem de pensar no problema do prédio, da rua, da casa. Não tenho energia para isso. Em público, a massa mesmo não quer saber de nada. Por isso que os Waldos da vida ganham e ganham bonito, porque no meio do zumbi, quando chega alguém fazendo palhaçada, pronto, chama atenção, é bem mais divertido. E aí a política, ela vira um descanso da consciência. Não é um momento onde eu vou me empenhar, que eu vou discutir. É um descanso, eu vou dar risada. Quantas pessoas vão ver debate político? Elas querem ver baixaria. Quem vai gaguejar, quem vai mentir, quem vai bater boca, quem vai, né? É isso que eles querem ver quando tem debate político na televisão. Ninguém vai discutir a presidência do país em 5 minutos. É óbvio que não. A gente quer ver o cara que deu fora no outro, que xingou, que ficou bravo, que ficou sem reação. É isso que a gente quer ver. Política vira entretenimento. Também tem consciência do que precisa para o país? Tem consciência das coisas todas? Porque para ser político, coisa séria, você precisa ter consciência do que foi feito antes, do que pode ser feito agora e o que dá para fazer. Porque não é uma varinha de condão que você chega lá e manda resolver tudo. Manda consertar isso, manda consertar, faz a coisa acontecer. Eu acho que o circo já está montado desse jeito e já faz tempo. Alguns países, eu acho, tipo assim, Suécia, Finlândia, tem essa conscientização maior. De alguma forma, eles conseguiram, na trama educacional deles. Eu lidei uma época com o pessoal israelense de Israel. Por ter os conflitos sociais, por viver em kibbutz e tudo, você conversa com eles, você vê que eles têm um olhar de... Vamos pensar o que está acontecendo aqui. E tem um senso de cooperação. Quando eu estive na Índia, a gente foi fazer coisas lá e foi fazer coisas com eles. Se alguém falava assim, vamos montar umas barracas aqui para a gente dormir. Eles eram os primeiros a se oferecer. Eles eram os primeiros a arregaçar as mangas e começar a levantar a barraca. Porque aquilo era uma coisa coletiva. Tem um senso de coletividade. Aqui no Brasil, o que acontece? Que sempre teve essa figura do patris família, sabe? Essa figura do coronel. Então o coronel é dono do pedaço, ele tem lá os capangas dele que manda bater, manda matar. Ele que, na verdade, é a figura política que entra na prefeitura. Então, na verdade, ele entra com esse olhar muito de expropriação. Ele vou tirar tudo que é bom para mim. O que for bom para mim, para minha fazenda, a rua que vai chegar na minha fazenda, tudo que for de interesse para mim e para os meus queridos, vou muito bem. E a coisa pública é visto como terra de ninguém está nem aí. O povo brasileiro, por essa construção do coronel que veio desde lá de trás, imagina quando o português chegou aqui no Brasil, quem era a figura? O português que lá fazia as fazendas dele, arrumava 10 índios de escravo ali, arrumava um capataz também português que não tinha família, não tinha dinheiro, não tinha nada,
qualquer coisa mandava chumbo. E essa figura foi se proliferando. Então, a construção do povo brasileiro vem daí. E essa pequena construção, esse DNAzinho, foi multiplicando. E aí temos um povo enorme hoje, já tudo sofisticado, com iPhone. Mas as raízes do Brasil, quando lê Sérgio Buarque de Holanda, a formação do povo brasileiro, Casa Grande e Senzala, quando lê todos esses livros, a pessoa tem uma sensação do que se estabeleceu no final das contas. O brasileiro tem essa coisa de querer privatizar o público. Pega uma coisa pública para fazer uma coisa que é boa para ele. Pública e arrasta para dentro de casa. Se eu não consigo arrastar para dentro de casa, que se dane. Mete um pé lá. Coisa muito interessante, né? Porque assim, parece que a democracia, mesmo que ela exista enquanto uma instituição, os poderes, institucionalizado, parece que na vida cotidiana ela não entra, né? Fica essa coisa meio autoritária, carteirada, aquele cara que vai dar carteirada, com quem você pensa que está falando, eu posso fazer isso, você não pode, como você pode falar assim comigo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. A gente acabou entrando na política brasileira, aqui saímos do Waldo e fomos aqui nessa história da política brasileira. Espero que vocês tenham gostado e que venha para os nossos próximos bate-papos. Deixe seu comentário, compartilhe nas redes e até o próximo vídeo. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.